Por que manicômios explodiram repentinamente por todo o mundo ocidental em meados do século XIX? Não expandiram, explodiram. Entre 1845 e 1890, instituições psiquiátricas massivas surgiram em quase todas as grandes cidades, complexos enormes de pedra, construídos com velocidade impossível e preenchidos quase imediatamente. Registros de pacientes são escassos. Testemunhos desapareceram. Histórias descartadas como loucura antes de serem ouvidas. A explicação oficial é a reforma humanitária, o surgimento do tratamento moral, a industrialização causando tensão mental. Mas há outra possibilidade, uma nunca ensinada, uma catástrofe global recente, um mundo perdido silenciosamente apagado e rebatizado como mito. Se tal evento ocorreu, teria havido sobreviventes, pessoas cujas memórias não combinavam com a nova história oficial. Então a pergunta é esta: os manicômios foram realmente construídos para curar, ou para desaparecer com aqueles que lembravam do que veio antes? Em 1800, havia talvez uma dúzia de instituições psiquiátricas dedicadas em toda a América do Norte. Em 1880, havia mais de 300. Na Grã-Bretanha, o número saltou de cerca de 20 para mais de 120 no mesmo período. França, Alemanha, Rússia. O padrão se repete com precisão perturbadora. Itália, Espanha, os territórios austro-húngaros, todos experimentando o mesmo crescimento explosivo na infraestrutura psiquiátrica, dentro do mesmo período comprimido. Isso levanta uma pergunta simples, mas crítica. De onde vieram todos esses pacientes? A resposta padrão aponta para a urbanização, pobreza, as pressões da vida moderna, o capitalismo industrial enlouquecendo pessoas, a dissolução de estruturas comunitárias tradicionais deixando pessoas vulneráveis sem apoio. Mas aqui fica estranho. O boom dos manicômios não se correlaciona perfeitamente com a industrialização. Acontece mais cedo em alguns lugares, mais tarde em outros. Áreas rurais com desenvolvimento industrial mínimo construíram manicômios tão grandes quanto os de Manchester ou Nova York. Pequenas cidades, lugares com populações de 15 mil ou 20 mil, construíram instituições projetadas para abrigar 2.000 pacientes. Comunidades sem fábricas, sem densidade urbana, sem fonte aparente para doença mental em massa, 2.000 pacientes. De cidades de 20 mil. A matemática não fecha, a menos que algo mais estivesse acontecendo, a menos que os pacientes viessem de algum lugar ou algum tempo que o registro oficial se recusa a reconhecer. Agora, considere esta linha temporal paralela que a história oficial trata como não relacionada, coincidental ou, mais frequentemente, inexistente. Entre aproximadamente 1750 e 1850, algo aconteceu com cidades ao redor do globo. Algo que deixou edifícios meio enterrados. Andares térreos viraram porões, níveis de ruas subiram, janelas que antes abriam para ruas agora abriam para solo e pedra. Portas projetadas para a passagem humana agora abriam para terra compactada e escombros. Chamamos isso de dilúvio de lama. São Petersburgo, Paris, Londres, Boston, São Francisco, Melbourne, Buenos Aires, Edimburgo, Praga, Istambul. Cidades que não tinham contato cultural, nenhuma tradição de engenharia compartilhada, nenhum planejamento urbano coordenado, todas mostrando a mesma evidência arquitetônica de enterramento rápido. Todas exibindo a mesma uniformidade impossível de perturbação. Edifícios com janelas ornamentadas de primeiro andar agora subterrâneas. Níveis de porão que foram claramente projetados como andares térreos, com alturas de teto e elementos decorativos que não fazem sentido para porões. Portas que abrem para a terra, bairros inteiros situados 3 a 15 pés abaixo das ruas circundantes. E sempre, a mesma ausência de documentação explicando como ou por que isso aconteceu. Aproximadamente 1800 a 1860. A mesma janela quando a construção de manicômios explodiu. Então, me deixe propor uma pergunta que parece absurda até você refletir sobre ela. O que você faz com as testemunhas? Se um evento que alterou a civilização ocorreu, se cidades foram enterradas, se populações foram deslocadas, se a paisagem física foi fundamentalmente alterada, haveria sobreviventes. Haveria pessoas que lembravam, pessoas que poderiam testemunhar como o mundo parecia antes, pessoas que lembravam quando aquelas janelas de porão eram entradas de andar térreo,
Pessoas que insistiam que as ruas eram mais baixas, os edifícios mais altos, a arquitetura diferente. Pessoas que contradiriam a nova narrativa oficial. Não criminosos, não revolucionários, não perigosos em nenhum sentido convencional. Perigosos apenas no que sabiam, no que lembravam, em sua recusa de aceitar a linha temporal revisada, em sua insistência de que o mundo havia mudado de maneiras que não podiam ser explicadas por desenvolvimento urbano gradual. Como você silencia testemunhos sem supressão óbvia? Como você reformula uma perturbação histórica massiva como mito, como delírio, como divagações de mentes perturbadas? Como você transforma a própria realidade em sintoma de loucura? Você constrói manicômios, e é aí que o boom dos manicômios se torna impossível de ignorar. Olhe para as instituições propriamente, não apenas seu número, embora isso seja suficientemente marcante, mas seu design, sua capacidade, sua arquitetura, a pura qualidade monumental de estruturas supostamente construídas para os indigentes mentalmente doentes. Essas não eram instalações médicas em nenhum sentido moderno. Eram estruturas de contenção, fortalezas massivas de pedra construídas com as mesmas técnicas arquitetônicas e frequentemente pelos mesmos construtores desconhecidos, como as estruturas monumentais da era anterior. A era que nos dizem que não existiu, a era que supostamente terminou antes de começar. Edifícios construídos com trabalho em pedra preciso, com sistemas de ventilação sofisticados, com elementos arquitetônicos que espelham o estilo do velho mundo, encontrado nos próprios edifícios meio enterrados. O plano Kirkbride, introduzido em 1854 por Thomas Story Kirkbride, tornou-se o modelo para a construção de manicômios pela América do Norte. Enormes estruturas em asa de morcego, simétricas, imponentes, construídas de pedra e tijolo com uma habilidade artesanal que parece inconsistente com as supostas capacidades da América de meados do século XIX. Esses não eram simples edifícios institucionais, eram monumentos arquitetônicos, frequentemente apresentando o mesmo trabalho ornamentado em pedra, as mesmas técnicas avançadas de construção, a mesma precisão impossível que vemos em estruturas oficialmente atribuídas a uma civilização anterior ou inexistente. Mas aqui está a parte mais estranha. Muitos desses edifícios não apenas apareceram repentinamente no registro histórico, apareceram completos, totalmente operacionais, com populações de pacientes que se materializaram quase imediatamente, sem fotografias de construção, sem relatórios de progresso de obra. Apenas existência súbita, como se estivessem lá o tempo todo, simplesmente reaproveitados de alguma função anterior. De onde vieram esses pacientes? Os registros são vagos. Os pobres errantes. Os perturbados. Aqueles de mente insana. Pessoas sem residência fixa. Mas as descrições são estranhamente uniformes, não diagnósticos específicos, não históricos de caso detalhados. Apenas remoção, institucionalização, separação permanente da sociedade, a linguagem cuidadosamente evitando especificidades, como se as verdadeiras razões para a internação não pudessem ser escritas. É aqui que o padrão se torna mais difícil de explicar. A construção de manicômios não foi um fenômeno regional. Não foi uma nação respondendo a condições locais. Foi global e foi coordenada. Não através de tratado internacional explícito, nenhum documento único mandatando institucionalização psiquiátrica mundial, mas através de um padrão tão uniforme que implica planejamento centralizado. Não explicitamente. Não há documento decisivo dizendo construam manicômios em todos os lugares simultaneamente, mas o timing, a arquitetura, os propósitos declarados, as estruturas legais possibilitando internação involuntária, todos emergindo na mesma janela histórica estreita, através de continentes, através de culturas que supostamente tinham contato mínimo, os mesmos layouts estilo Kirkbride aparecendo na Rússia e Argentina, os mesmos critérios de internação emergindo na Grã-Bretanha e Austrália. A mesma expansão de categorias diagnósticas acontecendo simultaneamente em sociedades com tradições médicas radicalmente diferentes. A Grã-Bretanha aprova a Lei da Loucura em 1845, ordenando construção de manicômios em cada condado. A França promulga legislação similar no mesmo ano. Os Estados Unidos vêm estado após estado aprovar leis de internação através das décadas de 1840 e 1850. Rússia, Alemanha,
o Império Austro-Húngaro, todos implementando institucionalização psiquiátrica em escalas sem precedentes. O Japão começa a construir manicômios em estilo ocidental nos anos 1870, apesar de não ter tradição anterior de psiquiatria institucional. O Império Otomano segue o exemplo. Até territórios coloniais na África e Ásia veem construção de manicômios, frequentemente antes de hospitais básicos ou escolas. Tudo de uma vez. Tudo sem reconhecer coordenação. Tudo enquanto fingem que isso era reforma humanitária espontânea, acontecendo independentemente através de dezenas de nações. Tudo usando plantas arquitetônicas notavelmente similares. Linguagem legal similar. Justificativas similares para detenção involuntária. A história oficial trata isso como evolução convergente. Problemas similares produzindo soluções similares. Reforma progressista se espalhando naturalmente através de intercâmbio cultural. Conhecimento médico se difundindo através de periódicos profissionais e conferências internacionais. Mas evolução convergente não produz arquitetura idêntica, não produz linguagem legal idêntica, não produz cronogramas de construção simultâneos em regiões com estruturas governamentais, condições econômicas e valores culturais drasticamente diferentes. Não explica por que uma pequena cidade na Pensilvânia rural e uma cidade provincial na Sibéria construiriam instalações psiquiátricas virtualmente idênticas na mesma década, usando os mesmos princípios de design, servindo a mesma função aparente. Uma vez que você vê, não consegue mais não ver. Agora considere o que aconteceu com o diagnóstico psiquiátrico durante este período. Antes de 1840, insanidade era uma categoria relativamente estreita. Perturbação mental severa, comportamento violento, comprometimento cognitivo profundo, condições tão óbvias e extremas que internação raramente era controversa. Mas entre 1840 e 1880, a definição explodiu. Repentinamente, quase qualquer coisa poderia se qualificar como loucura, exigindo institucionalização. Os critérios diagnósticos se expandiram para englobar comportamentos e crenças que teriam sido considerados excêntricos ou incomuns em décadas anteriores, mas não necessariamente patológicos. Entusiasmo religioso, radicalismo político, comportamento não convencional, insanidade moral. Um diagnóstico tão vago que poderia se aplicar a qualquer um que desafiasse normas sociais. Nostalgia, literalmente saudade de casa, tornou-se uma condição internável. Drapetomania, a suposta doença mental que fazia pessoas escravizadas fugirem, foi seriamente proposta como transtorno psiquiátrico. Monomania, foco obsessivo em um único tópico, poderia justificar institucionalização. Particularmente parece quando aquele único tópico era inconsistência histórica ou anomalia arquitetônica. Ler os arquivos de caso que sobrevivem é perturbador, não por causa das condições dos pacientes, mas por quão frágeis as justificativas frequentemente eram. Uma mulher que afirmava que sua cidade costumava parecer diferente. Um homem insistindo que lembrava de edifícios que não existiam. Pessoas descrevendo uma linha temporal diferente, uma paisagem arquitetônica diferente, uma história diferente. Indivíduos que não conseguiam reconciliar os primeiros andares enterrados com as explicações oficiais. Pessoas fazendo perguntas sobre por que as ruas haviam subido, por que tantas estruturas mostravam evidência de enterramento, por que o registro histórico parecia descontínuo. Delirantes, os médicos concluíram, sofrendo de falsas memórias, desconectados da realidade, exibindo confabulação, experimentando desorientação temporal. Esses se tornaram diagnósticos padronizados, aparecendo com frequência suspeita em registros de manicômios das décadas de 1840 até 1870. Mas e se a realidade deles fosse simplesmente diferente da narrativa oficial recém-construída? É aqui que a evidência se torna ausência, onde o padrão se revela através do que está faltando. Tente encontrar relatos pessoais detalhados de pacientes de manicômios nas décadas de 1850 até 1870. Tente encontrar seu testemunho, sua versão dos eventos, suas descrições do mundo que lembravam, suas explicações para por que acreditavam no que acreditavam, em suas próprias palavras, sem filtro de interpretação institucional,
Os registros são esparsos, fortemente filtrados através de autoridades institucionais, e onde existem, são descartados como produtos de mentes desordenadas. Testemunho de pacientes era transcrito por funcionários de manicômios, interpretado através da lente do diagnóstico psiquiátrico e preservado apenas quando confirmava uma avaliação da instituição de loucura. Escritos diretos de pacientes eram frequentemente destruídos como terapeuticamente contraproducentes. Mas descarte não é o mesmo que evidência de falsidade. Quanto mais fundo eu ia nos registros de manicômios, mais notava lacunas sistemáticas. Admissões de pacientes sem documentação acompanhante de suas vidas anteriores. Pessoas institucionalizadas sem conexões familiares claras, sem residência estabelecida, sem rastro de papel sugerindo que existiam antes do momento que entraram no manicômio. Nomes sem histórias, identidades sem contexto. Apenas datas de admissão e descrições vagas de sintomatologia, como se aparecessem do nada, ou como se sua existência anterior tivesse sido apagada, como se registros tivessem sido deliberadamente purgados, como se essas fossem pessoas que precisavam desaparecer do registro histórico inteiramente, não deixando rastro de quem eram ou o que sabiam. O que mais me assombra não é o que os registros dizem, é o que não dizem. Não há discussão da contradição. Nenhum reconhecimento de que algo estranho está acontecendo. O estabelecimento médico do século XIX trata uma explosão repentina de doença mental como natural, esperada, não notável. Nenhum periódico médico questiona por que patologia psiquiátrica parece estar aumentando exponencialmente. Nenhum oficial de saúde pública investiga a causa dessa aparente epidemia. Milhares de pessoas através da Europa e América do Norte repentinamente enlouquecendo, exigindo institucionalização permanente, exibindo sintomas que frequentemente centravam em falsas memórias, confusão temporal e insistência de que o mundo físico havia mudado. Tudo dentro do mesmo período estreito, tudo exibindo delírios notavelmente similares sobre anomalias arquitetônicas e descontinuidade histórica. E a resposta? Não investigação, não curiosidade sobre por que este cluster particular de sintomas apareceu simultaneamente através de vastas distâncias geográficas, não estudo epidemiológico do que poderia causar tal padrão específico e difundido de perturbação mental. Apenas internação, contenção, silêncio, institucionalização imediata, separação permanente da sociedade, e uma notável falta de curiosidade médica sobre o fenômeno propriamente. Os manicômios encheram, e o dilúvio de lama se tornou mito. As testemunhas se tornaram pacientes, o testemunho se tornou sintoma, e as perguntas se tornaram evidência de loucura. Retorne aos edifícios propriamente. Muitos manicômios do século XIX mostram as mesmas características meio enterradas de outras estruturas do período. Primeiros andares abaixo do nível do solo, janelas abrindo para solo, a mesma evidência de enterramento rápido que vemos em edifícios cívicos, igrejas, estações de trem. O Hospital Estadual Danvers, em Massachusetts, o manicômio Trans-Allegheny na Virgínia Ocidental, o manicômio de Atenas, em Ohio. Todos mostrando fundações que sugerem que ou antecederam o evento de dilúvio de lama ou foram construídos imediatamente depois, em solo que havia recentemente subido. Mas diferente dessas outras estruturas, manicômios não eram tipicamente celebrados como conquistas arquitetônicas. Não eram apresentados da mesma forma. Eram construídos, preenchidos e silenciosamente esquecidos, sem cerimônias de grande inauguração, sem periódicos arquitetônicos celebrando seu design, apenas notas funcionais de construção e admissão rápida de pacientes, até serem abandonados. E quando foram abandonados? Através do século XX, conforme o cuidado psiquiátrico mudou para outros modelos, o que aconteceu com os registros? O que aconteceu com os testemunhos de pacientes, os documentos de admissão, os arquivos de casos? Os registros diários detalhados que deveriam ter documentado décadas de operação institucional? Destruídos, perdidos, inacessíveis, dano por fogo, dano por água, deliberadamente descartados como registros médicos desatualizados, ou simplesmente faltando, sem explicação para sua ausência. A destruição frequentemente ocorreu imediatamente antes dos edifícios serem reaproveitados
ou demolidos, como se alguém não quisesse que aqueles registros sobrevivessem para uma era quando pesquisadores independentes pudessem acessá-los. O silêncio foi ensurdecedor. Não posso provar o que aconteceu. Posso apenas mostrar o que não faz sentido. A sincronicidade, a escala, a vagueza das origens dos pacientes, a expansão de critérios diagnósticos para incluir discrepâncias de memória e confusão histórica. A evidência arquitetônica sugerindo que os próprios manicômios emergiram de ou foram enterrados pelo mesmo evento que podem ter sido construídos para suprimir a destruição sistemática de registros, a coordenação global, a velocidade impossível de construção, o preenchimento imediato de instituições antes que qualquer população local pudesse ter gerado necessidade suficiente. Porque o boom de manicômios aconteceu precisamente quando a linha temporal do dilúvio de lama sugere perturbação catastrófica. Por que critérios de internação foram expandidos para incluir sintomas que soam notavelmente como testemunho a uma realidade histórica diferente? Por que essas instituições foram construídas com tal urgência, tal uniformidade, tal capacidade, como se fossem necessárias de uma vez, em todos os lugares? Como se alguém soubesse antecipadamente que grandes números de pessoas precisariam ser institucionalizadas simultaneamente através do globo? Por que os registros de pacientes desta era permanecem tão difíceis de acessar, tão fragmentários, tão cuidadosamente filtrados através de autoridade institucional? Por que tantos foram destruídos? E por que essa destruição segue tal padrão consistente? Por que este padrão, esta correlação entre perturbação geológica e institucionalização psiquiátrica foi tão completamente ignorado pela investigação histórica mainstream? Por que mencionar esta correlação imediatamente convida descarte não em bases evidenciais, mas com base em que a própria pergunta é inerentemente irracional? Não porque os manicômios foram construídos, não quando foram construídos, não sob quais estruturas legais, não. Como você apaga uma civilização? Como você reescreve história em escala global? Como você silencia testemunhas sem violência óbvia? Como você transforma a própria verdade em sintoma de loucura? Você os declara loucos? Você institucionaliza a própria memória. Você constrói os manicômios. E a evidência sugere algo muito maior que reforma de saúde mental. Algo que exigiu a construção simultânea de infraestrutura de contenção através do globo. Algo que precisava do testemunho suprimido, das testemunhas removidas, da narrativa alternativa patologizada. Algo que não poderia ser realizado através de censura óbvia ou violência, mas exigia a autoridade da ciência médica para legitimar o apagamento. A história oficial diz: progresso humanitário, avanço médico, a evolução do cuidado psiquiátrico, a resposta esclarecida à doença mental, o triunfo da razão sobre a superstição. Mas a evidência arquitetônica, a linha temporal, as lacunas sistemáticas no registro histórico, elas sussurram outra coisa. Elas sussurram uma verdade que teve que ser enterrada tão completamente quanto os primeiros andares daqueles edifícios meio submersos. Elas sussurram. Essas eram as testemunhas. E construímos fortalezas para mantê-las. Diagnosticamos suas memórias. Institucionalizamos sua realidade. Transformamos a própria verdade em uma condição tratável.